Olá, irmãos. Olá, irmãs queridas. Sejam muito bem-vindas. Vamos dar continuidade à live sobre a leitura do Evangelho de João, capítulo 18. Nós paramos no capítulo 17. Vamos continuar hoje o capítulo 18. Está faltando pouco para a gente terminar o Evangelho de João. E aí a gente começa Atos dos Apóstolos. Nós estamos nos 18, 19, 18, com esse hoje, 18, 19, 20 e 21. Então faltam 18, 19, 20, 21, 4 capítulos. Essa semana a gente termina. Em nome de Jesus a gente começa Atos dos Apóstolos. Amém? Então vamos firmes continuar a leitura do livro do Evangelho de João, para terminarmos essa semana e começarmos na semana que vem o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos orar então para começar a live. Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia exclusivo, um dia único que o Senhor preparou para cada um de nós. Nos dê entendimento, sabedoria, nos dê discernimento para absorver tudo que for dito, para que a leitura da Tua palavra seja edificante em nossa vida. Pai, abre as nossas mentes, que não retenhamos esse conhecimento apenas para nós, que a gente possa levar para aqueles que precisam, aqueles que têm sede de Ti, de saber mais de Ti. Nos ajuda, Pai, nos ajuda para que esse estudo, essa leitura não fique apenas na nossa mente como mero conhecimento, mas sim que ele invada o nosso coração. Abençoa todos os irmãos que estão aqui, que irão assistir online essa live, e abençoa aqueles também que irão assistir a live gravada. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo nesse ambiente, o Teu Espírito Santo na minha vida. Que o Senhor esteja me direcionando em toda a palavra que aqui for dita. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã? Amém, irmão? Então vamos começar. Capítulo 18, Evangelho de João. Jesus ele é preso. Agora nós vamos para o capítulo onde Jesus é preso. Versículo 1 diz assim a palavra. Depois de dizer isso, Jesus... Eu vou ler o finalzinho do versículo 17, porque ele aqui está dizendo, depois de dizer isso, para vocês lembrarem o que foi dito. No versículo 25 do livro do Evangelho de João, capítulo 17, nós terminamos assim, ó. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e neles esteja. Amém. Oi, Rafa, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Musk também, seja muito bem-vindo. Você que está online. Deus abençoe sua vida. Então aí começa o capítulo 18. Jesus ele é preso, né? Então diz assim a palavra do livro do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Aqui, esse jardim, gente, é o famoso Getsemane. Esse jardim é para onde Jesus ia sempre orar, lá no Getsemane. E ele estava indo lá com os discípulos para esse jardim. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos.
Então Jesus, esse lugar onde eles estavam indo, esses jardins, lá no Getsemane, era muito comum para eles, para Jesus e para os discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Vamos parar aqui para a gente entender. No versículo 3, Judas, ele vendeu Jesus e vai até o Getsemane com os guardas. Então diz aqui, ó, tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então, Judas, ele leva os guardas até esse lugar onde Jesus estava com seus discípulos. Jesus era tão comum, gente, era uma pessoa tão simples, era uma pessoa tão comum entre o povo que, que não sabiam, as pessoas não conseguiam ver Jesus por fora, entende? Eles não conseguiam enxergar que ele era o Messias, que ele era Jesus. Eles não sabiam quem ele era. Por isso ele perguntava: quem vocês estão procurando? E eles não sabiam. Jesus, ele era comum por fora, ele era uma pessoa comum, como eu e você, como os discípulos, mas ele era extraordinário por dentro. Ele era tremendo por dentro. Então ele pergunta, né? A quem vocês estão procurando? E a Jesus, o Nazareno, respondendo eles. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos que me destes. É isso que ele está dizendo. A palavra que ele disse lá atrás. Não perdi nenhum do que me destes. Ele falando ao Pai. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Por que você fez isso? Guarda a sua espada. Eu já vou ser o próprio sacrifício por vocês. Então, ele não quer violência. Então, o que Jesus nos ensina é que mesmo diante da sua morte, mesmo sabendo, olha como ele é maravilhoso, como o Pai é grandioso, mesmo sabendo que ele, ele ia ser o próprio sacrifício, que ele ia beber o cálice, conforme o Pai deu a ele, ele queria proteger os seus discípulos, ele quer nos proteger. A grande característica de Jesus aqui, o que eu vejo no capítulo 9, é a humildade. Gente, a humildade do Senhor, ela é tremenda. E aí a gente consegue entender, né? Como pode um homem como eu e como você, tão humilde, mas extraordinário, cheio de graça, extraordinário, não tem adjetivo para mim aqui falar do Senhor, porque ele é maravilhoso. E a grande característica dele é a humildade. A humildade não é pensar menos em si.
Não é isso que é humildade. Humildade é pensar, desculpa, humildade não é pensar menos de si. Você não tem que pensar menos de si para se tornar uma pessoa humilde. Você tem que parar de pensar em si, só em si, olhar para o seu próprio umbigo. Então, a humildade não é pensar menos de si e sim pensar menos em si. Então, precisamos parar de pensar apenas nos nossos problemas, apenas no que nós precisamos e olhar somente para o nosso umbigo, né, gente? A gente precisa pensar no outro, usar da compaixão, usar do amor ao próximo, que é isso que Jesus nos ensina. E aí no verso 10, onde ele diz aqui, então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. Muitas vezes, gente, isso é muito forte. Depois de eu meditar nesse versículo, eu entendi que muitas vezes nós, na tentativa de proteger Jesus, porque Jesus não precisa que nós o protegemos, mas a gente tem essa mania de querer proteger o Senhor. Então, muitas vezes, nós, na tentativa de proteger Jesus, nós conseguimos cortar a orelha do mundo com a palavra. A palavra, gente, é a espada, é a nossa espada. É a espada que serve para matar o velho homem e para afastar o homem. Então a gente precisa entender que a gente não é melhor que ninguém. A gente não pode levar a palavra demonstrando para o irmão ou demonstrando para o outro que o certo é o que a gente está falando. Ah, está aqui na palavra, você tem que fazer isso. Você não tem que demonstrar para o seu irmão que você conhece mais a palavra, que você sabe mais que ele. Não. Da mesma forma que ele precisa de misericórdia, nós também precisamos. Então a gente precisa entender que a palavra é a espada que serve para matar o velho homem, ele mata o velho homem e nasce um novo homem, assim se fez tudo novo. Mas da mesma forma ele também afasta o homem. Se nós não tivermos sabedoria, não tivermos discernimento para falar a palavra, para dizer a palavra, para ensinar a palavra. Então a gente precisa entender que a gente também está aprendendo todo dia a respeito da palavra, a respeito de Jesus. Cristo, ele é aquele que entrega a vida em favor do próximo. E é isso que a gente tem que fazer, nos parecer cada dia mais com Cristo. Cristo, ele faz tudo pensando no outro, pensando em seus discípulos, pensando em mim, pensando em você. E a gente precisa também nos esforçar, né, e fazer um pouquinho disso, porque a gente tem que parar de focar no nosso umbigo, nas nossas necessidades e olhar a necessidade do outro. Continuando no verso 12. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então, levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Engraçado, Caifás já tinha profetizado isso, né? Que a morte de um homem, a respeito da morte de um homem. E aqui diz, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. Esses discípulos
era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, gente, João, ele tinha se declarado abertamente. Aqui no verso 17, olha aqui o que diz o verso 17. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos deste homem? Por que ela está perguntando você também? No verso 16, diz assim, ó, Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Esse outro discípulo era João. E João, ele se declarou abertamente como discípulo de Jesus. E Pedro não. Pedro nega Jesus. Então essa é a primeira vez que Pedro está negando Jesus. Quando ele responde, não, não sou eu. Os servos guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo, gente, Jesus, você imagina Jesus levando uma bofetada? Porque eu fecho meu olho e imagino toda essa situação aqui. Jesus levando uma bofetada de um dos guardas. E assim, é assim que você fala com o sumo sacerdote? E Jesus respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Olha a humildade de Jesus. Então, Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus está dizendo, gente, que as pessoas, elas dão testemunhos de quem nós somos. As pessoas só vão poder dar testemunhos da gente do que elas veem. Nossas obras, nossas atitudes, nosso comportamento é que revelam a nossa natureza. Por isso, a gente precisa entender que ser cheio do Espírito, que está na presença do Senhor, é necessário que haja essa transformação. É necessário que nós demos frutos, que seja a transformação não apenas de fora, não apenas a casca, o modo de se vestir, o modo de se pentear, o modo de se maquiar. Não, gente. A gente precisa que essa mudança seja feita de dentro para fora. E esse de dentro para fora significa mudar
as nossas atitudes, mudar os nossos comportamentos, muitas das vezes mudar a nossa fala. A gente consegue, passa a ter controle da nossa língua, porque a língua ela corta, a gente precisa ter muito cuidado com o que a boca fala, porque tudo que sai da boca vem do que está cheio o nosso coração. Então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. Deus, ele levou um tapa na cara e ele ficou em silêncio. Ele levou um tapa na cara do soldado e ficou em silêncio por amor a mim, por amor a você. Então a gente precisa ser humilde, ter um coração contrito, coração humilde, um coração cheio de amor para com o outro. A gente precisa ser o espelho do Senhor, que as pessoas quando nos olham, quando veem a nossa fisionomia, entendam e vejam que algo mudou, que algo está diferente. É a luz do Senhor, gente. É a luz do Senhor. Continuando lá no verso onde eu parei. Parei no verso... Eu vou ler o verso 19. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. É isso mesmo, ó. Os servos, lá no verso 18, diz assim: os servos e os guardas estavam ali tendo acendido uma fogueira. E aí, verso 19, fala sobre que o sumo sacerdote começa a interrogar Jesus a respeito dos discípulos. E Jesus responde: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque o Senhor está perguntando para mim. Pergunte aos que ouviram o que lhe falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas ali deu-lhe uma bofetada. Eu já tinha lido, desculpa, gente, mas não tem problema. E aí o guarda responde: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus respondeu: se falei mal, dei testemunho do mal. Se falei bem, porque você está me batendo. Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? E ele negou: não, não sou eu. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha ao mal, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Olha que coisa interessante, ó. Deus levou um tapa na cara e ficou em silêncio por amor aos seus discípulos, ele ficou quieto. Pedro, ele nega Jesus pela segunda vez. Você também não é o discípulo dele? E ele negou: não, não sou. No verso 26, o servo, o irmão lá, o primo, de quem Pedro havia tirado a orelha, havia visto Pedro lá no jardim. Então perguntou de novo: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Eles estão sempre observando o que os discípulos estão fazendo. Então, ele diz: eu não te vi lá no jardim. E Pedro negou mais uma vez. Pedro nega pela terceira vez.
E essa passagem aqui, no verso 26, que diz, né, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Esse versículo me remeteu aos dias de hoje. A gente precisa ter muito cuidado, porque as pessoas nos observam, observam como a gente se comporta em relação a determinados assuntos, como a gente fala na rua, nosso tom de voz. Então a gente precisa estar atento, porque o principal, que é Jesus, que está nos observando, essas pessoas também nos observam. E a gente não quer que elas deem mau testemunho da gente. Então nós precisamos ser exemplo, nós precisamos ser boas testemunhas, né, para glorificar o nome do Senhor. Então Pedro, se decepciona com a vida dele, que não condizia ao que ele falava. Lembra, gente? Porque Pedro dizia lá na última ceia que ia morrer, que fazia tudo por Jesus, que estava com ele até o final. E Jesus disse que ele ia negar 3 vezes. E aconteceu que Pedro negou a terceira vez e no mesmo instante o galo cantou. E Pedro ficou muito decepcionado, porque Pedro começou a ver que ele não era nada daquilo que ele falava. Ele começou a passar um filme na cabeça de Pedro e ele entendeu que aquilo, tudo que ele falava não condizia, tudo que ele estava fazendo não condizia com o que ele falava. E aí vamos continuar aqui no verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não encontraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Pretório, gente, eu creio que seja, eu não busquei saber, mas eu creio que o pretório, que aqui diz assim, ó, eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Eles estavam muito preocupados com a Páscoa, né? E naquela época existiam lugares que eles não podiam andar, que eles não podiam frequentar por conta da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhes perguntou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhes falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregam a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade
ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é verdade? Então, aqui nesses versículos, gente, esses homens eles estavam preocupados em obedecer à lei, mas estavam tentando matar Jesus, o Messias. Eles queriam obedecer, eles tinham todo um protocolo, mas eles queriam assim mesmo matar Jesus. Os romanos, eles não deixavam os judeus executar ninguém. Os romanos, eles não deixavam. Jesus, ele está dizendo, no verso 36, né, que ele diz aqui, ó, o meu reino não é deste mundo. Então, Jesus, ele está dizendo, sim, eu sou o rei, mas não deste mundo. Mas não deste mundo. Jesus veio para ser rei na terra, como ele é no céu. Jesus veio para reinar nessa terra, assim como ele reina no céu. É isso que ele está dizendo para as pessoas, é o que ele está dizendo para os guardas, é isso que ele está dizendo para eles, né? Que ele não é o rei deste mundo, ele é o rei que veio para reinar na terra como ele reina lá no céu. E aí, gente, no verso 37, diz assim, ó, Pilatos perguntou, então você é rei. É engraçado, né? Jesus, ele é rei, Jesus, ele é rei, Jesus, ele é santo, Jesus, ele cura, Jesus, ele liberta, Jesus, ele ama. Gente, as qualidades de Jesus são infinitamente insondáveis. A gente, se for ficar aqui o dia inteiro, a gente não tem qualidades, não tem como falar de Jesus. E aí, Jesus, ele é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era o salteador. Então o próprio povo a quem Jesus fez milagres, a quem Jesus curou, a quem Jesus ensinou, escolheu Barrabás para que fosse solto e não Jesus. Então, você olhando as qualidades de Jesus e olhando as qualidades de Barrabás, que era um assassino, que era um rebelde, que era um salteador, o que aconteceu? Isso se cumpriu porque como Deus queria que se cumprisse. Por isso o povo escolheu a Barrabás para que fosse solto. Era o propósito de Deus, que quem caminhasse para a cruz era o Senhor. E quem fez essa escolha não foi o povo, não foi o povo que escolheu, vamos libertar Barrabás, foi o próprio Deus, o próprio Pai, que escolheu Barrabás e não Jesus. Então, não foi o povo que escolheu, que fez essa escolha. E aí, gente, eu entendo que nós somos o Barrabás, nós fomos libertos, olha como é profundo, nós fomos libertos porque Jesus foi para a cruz e morreu por mim e por você. Ele morreu para salvar a nós, salteadores, a nós, rebeldes, a nós, incrédulos, a nós, mentirosos, a nós, invejosos. Ele fez tudo isso por amor a nós. Então, quando eu vejo essa passagem, eu me coloco como Barrabás.
Quando Jesus foi para a cruz, Deus fez se cumprir. Não permitiu que Jesus fosse solto, e sim Barrabás. Nós somos Barrabás, e Jesus foi para a cruz através para derramar o seu sangue para nos salvar. Então, o que eu entendo é que a gente precisa ser como João. João, ele não fez força para amar Jesus, mas usou toda a sua força para compreender o quão amado ele era por Jesus. Vocês entenderam, gente? O nosso amor é consequência, resposta ao amor de Deus. Quando a gente consegue entender esse amor de Jesus por nós, a gente se constrange, porque a gente não merece. A gente não merece. Mas Ele nos ama tanto, 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 que nos deixa constrangido. Porque todo mundo pode virar as costas para a gente. Todo mundo pode nos criticar. Mas Ele é o único que está do nosso lado. Ele é o único que está nos apoiando. É com Ele que a gente pode contar. Eu estou sentindo isso na pele. Eu descobri esse amor que eu não conseguia entender, eu não conseguia imaginar. E quando eu penso, quando eu olho, quando eu sinto, gente, é um amor que chega a doer, esse amor, quando eu lembro do quanto Ele me ama. Porque toda hora eu lembro do quanto eu sou amada pelo Pai. E a gente precisa lembrar, gente, que amar a Deus é apenas uma resposta ao tanto que Jesus nos ama. Amar a Deus é uma resposta ao tanto que Jesus nos ama. Ele nos ama imensamente. O amor dele invade a nossa alma. O amor dele está fora do nosso alcance, mas quando a gente toma posse desse amor e a gente entende o que significa esse amor, gente, dá uma virada de chave na nossa vida espiritual, na nossa vida com Jesus. Então a gente precisa entender que essa passagem de quando Jesus ele é escolhido para ser preso ao invés de Barrabás, é porque Deus já tinha tudo planejado. Ali ele está fazendo se cumprir o propósito dele, que era levar Jesus para a cruz, para morrer por mim e por você, porque senão nós não estaríamos aqui. Então precisava que fosse cumprido o que Deus queria, a morte de Jesus na cruz por mim e por você. Então é isso, gente. Nós aprendemos hoje sobre o amor do Senhor, né? O que Ele fez por mim e por você, e que a gente entenda, que a gente consiga entender, consiga sentir, não é nem entender, porque as coisas de Deus a gente precisa entender nem tanto, mas conhecer profundamente. A gente só vai conhecer a Jesus lendo a palavra. A gente só vai conhecer a Jesus se a gente colocar para dentro esse alimento que é a palavra. E aí a gente começa a ver que é só através da graça, só por conta da graça que a gente está aqui. Não existe outra forma de entender o quanto Ele nos ama e por quê, né? Porque Ele deu a si próprio para me salvar e para te salvar. Ele derramou sobre mim e sobre você a graça, esse amor imerecido. A gente não merece nada do Pai, mas Ele derramou sobre nós. Então é isso, gente. É tão grandioso, é tão maravilhoso
a gente conhecer um pouco mais do Senhor, a gente alimentar o nosso espírito através da leitura, alimentar o nosso espírito através da oração. A gente precisa estar em oração, a gente precisa estar buscando o Pai, a gente precisa ter intimidade com o Pai, ter um relacionamento. E esse relacionamento e essa intimidade é através da oração e através da palavra. Lembra que a palavra é a espada. A gente precisa se revestir da armadura dele e ler a palavra, porque é ela que vai nos proteger, ela que vai nos ensinar. Entendeu, pessoal? É isso que eu aprendo todo dia, lendo a palavra, é isso que eu aprendo todo dia em oração. E eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Eu tinha muita dificuldade em orar ao Pai, mas ficar um pouco mais de tempo em oração, dedicar um pouco mais de tempo em oração ao Pai. E aí eu comecei a aprender a orar através da palavra. Então eu escolho, por exemplo, eu estou no livro de Salmos. Todo dia antes de eu orar, de eu começar a minha oração, eu faço a oração através dos Salmos. Então eu leio o Salmo e cada versículo, aquele que toca o meu coração, aquele que eu estou lendo, mas está falando profundamente, porque todos eles vão falar com você, vão te ensinar e você está se alimentando da palavra. Deus se agrada disso. Você está orando através da palavra. Por isso, a tua palavra, a tua oração, ela não vai deixar de ser ouvida, porque toda oração, ela é ouvida. Mas às vezes, a gente repete muito, a gente fica repetindo. Então, na palavra diz, né, não somos atendidos porque não sabemos pedir. Então, a gente precisa aprender a orar, precisa aprender a pedir. Então, façam isso, ó, orem através dos salmos ou através de um texto bíblico, de um versículo. Coloque a tua oração através do versículo. Quer ver? Olha aqui, eu vou mostrar, vou dar um exemplo. No Salmo 17 diz assim, ó: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com iniquidade. Eu li o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 17. Baseado nesse versículo, eu oro ao Senhor que Ele atenda ao meu clamor, que Ele ouça as minhas súplicas, que Ele venha com a tua presença e julgue o meu comportamento, e julgue e arranque aquilo que não procede dele, e que os olhos dele veem com equidade, então que ele veja o que há em mim, que ele possa mudar, que ele mude tudo aquilo que não procede dele. Então, orar através da leitura é muito bom, é muito bom. Então, eu fico ali quase 1 hora, às vezes eu passo, porque eu estou lendo o Salmo, eu estou meditando no Salmo e estou orando através do Salmo. Então, a gente precisa focar em orar, se arrependendo dos nossos pecados, porque todo dia a gente precisa falar para o Senhor em voz alta aquilo que nós fizemos e orar para que Ele nos traga à nossa memória pecados que nós não lembramos. Então a gente precisa orar pedindo perdão por aquilo que fizemos, falando em voz alta. Precisamos agradecer, ser gratos em tudo, em tudo. Em tudo. Não é só no que é bom, em tudo. Porque se nós temos uma casa, se nós temos uma cama, se nós temos uma comida, se está nos faltando alguma coisa,
Seja grato também, porque a provisão vem do Senhor. A provisão vem do Senhor. E quando você tem a sua vida em Cristo, quando você tem a sua vida confiando em que Deus, em que Jesus é o único em sua vida que vai poder prover, que vai poder te dar o alimento que você precisa, tanto espiritual quanto material, continua firme e seja grato, seja grato. Precisamos pedir também, Ele quer que nós peçamos, vamos pedir, façamos petições, vamos pedir para que Jesus mude a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, limpe o nosso coração, que a gente passe a... Como é que eu vou explicar? Para que as pessoas possam ver Jesus através da nossa vida. Que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. E aí a gente pede, cuida da minha área, da área da minha vida emocional, dos meus relacionamentos, da minha vida financeira. A gente precisa pedir. E precisamos contemplar o Pai. Contemplar tudo que Ele fez desde a criação do mundo. As maravilhas, né? As maravilhas que Ele fez, faz e fará. Então é isso, gente. A gente precisa orar a palavra, porque a gente ouve do Senhor tudo que a gente precisa ouvir. Façam esse teste para vocês verem se realmente vale a pena. Eu creio que é muito bom. Para mim está sendo maravilhoso fazer as orações através de textos bíblicos. Amém, irmãos? Então é isso. Hoje terminamos o capítulo 18. Amanhã vamos dar continuidade ao capítulo 19. Então vamos ficar faltando 19, 20 e 21. 3 capítulos para terminarmos o Evangelho de João e começarmos o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Deem o seu joinha lá no meu canal do YouTube, curtam, comentem, compartilhem. Por favor, se inscrevam no meu canal, porque você se inscrevendo, você curtindo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e que pode enviar para outras pessoas. Isso é muito importante, para que essa palavra, para que esse texto bíblico, essa leitura chegue a outras pessoas. Amém? Tudo é para a glória do Senhor, gente. Nada é para mim. Tudo é para glorificar o nome do Senhor. Eu conto com vocês. Deem um pulinho lá. Glorifiquem a Deus. Eu glorifico e vocês estão glorificando também. Mostrando ao YouTube que a gente precisa divulgar mais a palavra de Deus. Amém? Vamos orar para terminar a leitura, para terminar essa live abençoada. Pai querido, gratidão. Gratidão por esse momento maravilhoso, em que podemos nos prostrar aos teus pés, estudarmos um pouco mais da tua palavra, ficarmos mais afiados aos teus ensinamentos, colocarmos a espada, Senhor, na nossa cintura, porque o Senhor nos dá o capacete da justiça, nos dá a armadura e nos dá essa espada maravilhosa, que é através dela, Pai, é através dela que conseguimos romper qualquer mal, que conseguimos romper qualquer investida do inimigo, Pai, porque o Senhor é poderoso e essa arma é poderosa. Pai, obrigada. Obrigada porque cada vez que eu abro o teu evangelho, que eu abro para ler um capítulo, um versículo, para fazer as minhas orações, eu sinto o teu poder invadir a minha alma. Faça isso, Senhor, com meus irmãos. Transforme a vida de cada um, Pai, de cada um. Precisamos estar afiados, precisamos te buscar, precisamos estar prostrado a Ti.
Que sejamos, Pai, cada dia mais parecidos contigo. Que as pessoas olhem a nossa vida como testemunho através de tudo que falamos, através dos nossos atos, através dos nossos comportamentos. Que as pessoas vejam o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Eu te amo. Eu te amo acima de qualquer coisa. Obrigada por esse amor que me constrange, mas que chega a doer quando eu imagino, porque eu não consigo entender que tamanho é esse de amor, que amor é esse, mesmo eu não merecendo. Obrigada, meu Pai, obrigada. Cuida agora dos meus irmãos, cuida de todos que estiveram aqui online. Abençoa o seu dia, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos e que todos, Senhor, tenham enchido os seus corações com a tua palavra. Que todos levem essa palavra e coloquem ela em prática, para que todos passem a conhecer através dele o Senhor. Gratidão, Paizinho. Gratidão. Cuida da minha vida, cuida da minha saúde. Continua, Senhor, continua derramando seu poder de cura no meu pé. Continua derramando. Que através do homem, através do médico, que irá impor as suas mãos no meu pé para qualquer tratamento, que seja o seu poder, a sua luz, porque o Senhor jorra luz dentro de nós. O Senhor, com o seu poder, nos dá o direito, nos dá esse direito de tomar posse da cura. Eu declaro a minha cura, Senhor. Eu declaro que eu não tenho mais nada no meu pé. E meus irmãos, declarem aqui também a sua cura. Qualquer que seja a sua enfermidade, creia que nós temos um Deus que cuida da gente. Creia que nós temos um Deus que nos salva, nos liberta e nos cura, tanto da doença física quanto da doença espiritual. Obrigada, Paizinho. Obrigada por esse momento maravilhoso. Eu te amo. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.